Bom dia, Brasil! Boa tarde, Itália! Aqui quem fala é o professor Iolan, professor de Biologia aqui do PrEP Vestibular. Beleza? Gente, eu quero conversar com vocês agora algo super importante que volta e meia os alunos vêm aqui procurar na internet. Como é que eu faço para passar para uma faculdade concorrida com relação à minha nota de corte? Será que minha nota de corte dá para passar ou não dá? Primeiro de tudo, vamos tentar entender o que é uma nota de corte, tá? O Enem, ele tem um algoritmo que conta, né, as notas e dá peso para essas notas de uma forma muito diferenciada. Inclusive, é um cálculo muito complexo, tá? Eu, de biologia, nunca na minha vida vou tentar compreender esse cálculo, mas vocês podem depois pedir para o professor Robson de matemática aí ajudar vocês a compreender esse cálculo. Mas assim, é um cálculo muito complexo e a nota de corte ela é feita a partir de questões que você acerta ou erra, e cada questão tem um nível de dificuldade. Então, por exemplo, o Enem, ele tem um mecanismo, né, através dos algoritmos que foram utilizados para fazer a conta, que se você acertar mais questões difíceis e errar as mais fáceis, aquela conta entende que você chutou e por isso que aquela questão que deveria valer mais vale menos. É complicado. Eu entendo que é bem complicado, mas a nota de corte é mais ou menos dessa forma. E cada universidade pública, tá? Cada universidade federal, ela tem um sistema de pesos. Então, por exemplo, a UFRJ, ela tem pesos diferenciados para cada nota que você faz na área do conhecimento, dependendo do curso. Então, por exemplo, se você quer uma área que seja na parte das exatas, como as engenharias, sua nota vai ter o maior peso na parte de matemática, seus códigos e suas linguagens. Essa parte que você vai ter mais peso. Talvez em ciências da natureza, por conta da física. Show? Se eu quero, por exemplo, algo relacionado a direito. Então, a nota de peso, ela vai aumentar mais, né, a questão das suas notas que você tirou na parte de ciências humanas, história e geografia. Então depende muito. Se você quer medicina, por exemplo, o peso para medicina, né, você tem que ter ido muito bem em ciências da natureza, porque ela tem um peso maior do que as outras. Fora que a redação, na UFRJ especificadamente, ela tem um peso muito maior do que as outras áreas do conhecimento. Então não adianta só você tirar boa nota, né, boas notas, em todas as áreas do conhecimento e ter uma boa redação. Isso tudo vai depender também de qual faculdade você quer fazer, de qual curso primeiro você quer fazer e em qual faculdade. Porque, por exemplo, na Unirio, o sistema de peso é 1. Todas as notas têm peso 1. Não é que nem na UFRJ, que tem diferença de peso. Isso estou utilizando o Rio de Janeiro porque é o estado onde eu moro, onde eu conheço. Mas existem outros estados em que a questão dos pesos, o sistema de peso é diferente. Eu sei que, por exemplo, na Universidade Federal de Pernambuco, que minha família é de lá, né? O sistema de pesos lá também é 1 para quase tudo. Então, assim, é realmente você colocar na balança, entende? Você vê mais ou menos, tem sempre um simulador do SISU pela internet, você pode encontrar, da sua nota, né? De acordo com a sua nota final, de acordo com as notas que você tirou ao longo dos dois exames, ok? E aí ele faz uma média ali, aquele simulador, e vê mais ou menos qual vai ser sua nota para determinado curso baseado nas notas do ano passado, tá? Todo ano muda. E aí o que acontece? Primeiro dia do SISU, as notas de corte elas estão teoricamente num valor mínimo. Só que essas notas tendem a aumentar ou a baixar, dependendo da procura e demanda do curso. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava me inscrevendo para fazer biologia na UFRJ. E na UFRJ eu tenho várias modalidades de biologia. Eu me inscrevi na biologia, área da genética, que foi a área que eu me especializei lá na UERJ. No primeiro dia, eu estava bem. Pro meu tipo de cota, porque eu vim de rede pública, né? Pro meu tipo de cota, se não me engano, tinham 6 vagas. E eu tava em 10º. Eu falei, bom, dá pra tentar uma vaga ali e tudo mais. Quando foi no dia seguinte, eu tava, em 30º já, porque a nota de corte tinha aumentado. Porque como que ela vai funcionar?
Se a nota de corte, vamos supor, para biologia genética for 700 e as pessoas com 750, 780 se inscreverem, elas vão ficar com as notas mais altas, consequentemente, a média, né, o corte, a nota de corte, a média dessa nota de corte sobe também. E aí, consequentemente, quem tirou as notas mais baixas fica mais para trás. E aí, a biologia, modalidade biofísica, ela tava em 590. Aí eu falei, pô, eu tirei 680, minha média final na época que eu fazia vestibular. Tirei essa nota porque eu passei mal na prova, né? Eu tinha estudado bastante, mas acabei indo mal. Então, 680 é uma nota mais ou menos. Eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Vou me inscrever na biofísica, porque eu tenho quase 100 pontos a mais. Me inscrevi na biofísica. Quando foi no dia seguinte, biofísica já tava com a nota de corte, né, acima de 720. Por quê? Porque flutua muito, entendeu? Então, assim, o primeiro dia não se iluda pelo primeiro dia da nota de corte do SISU, porque o que vale mesmo é justamente o último. Então, são várias questões que você tem que analisar. Primeiro, o curso que você quer fazer, e depois a universidade que você quer fazer. Se a universidade tem sistema de pesos ou não, e como a sua nota vai se comportar ao longo dos dias da inscrição do SISU. Show? Gostou desse vídeo? Não esquece de curtir, comentar e compartilhar, beleza? A gente se vê por aqui no canal do Prep Vestibular, sempre falando de conteúdos relacionados ao vestibular, aula, resolução de exercício. E é isso, gente. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.